como Deus me enriqueceu. Então, essa manhã eu quero fazer com você uma comparação entre sombra e realidade. Eu quero que juntos nós possamos olhar para o tabernáculo, ver para aquilo que ele apontava e ver em nós a realidade que está em Cristo, amém? Então, quando nós olhamos lá para a carta aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 1, o autor aos Hebreus nos diz que a lei era a sombra dos bens vindouros, dos bens que foram realizados em Cristo. E eu gosto porque ele deixa bem explicadinho a incapacidade da lei em aperfeiçoar. Amém? A lei, irmão, aqueles 10 mandamentos, aquelas 613 disposições, ordenanças, recomendações, não tinham por objetivo aperfeiçoar o ser humano. Amém? Sabe o que é a lei, né? Aquele negócio lá, você sabe. A gente acha que é só não comer carne de porco. Mas, irmãos, tem mais 612 disposições além da carne de porco. E dos animais não é só porco. É todo animal considerado imundo. Então, é bastante coisa. Camarão não pode também, irmão, de acordo com a lei. Camarão, cação. É que a gente foca no porco, né? Mas camarão não pode, cação não pode, cavalo não pode. Eu não sei quem come cavalo. Não deve prestar, irmão, mas não pode. Tem um bocado de animal ali que não pode comer. Mas não é só não comer. É não raspar a lateral da cabeça. Está na lei, irmão. Cobrir o número 2, quando você fizer o número 2 na terra. Tem que cavar um buraquinho, jogar a terra em cima. É porque a gente olha só para aquilo que parece espiritual, né? Mas essas coisas estão na lei também. Irmãos, a lei não tinha por objetivo aperfeiçoar o ser humano. De fato, o apóstolo Paulo diz em Romanos que ninguém é declarado justo diante de Deus por observar as obras da lei. Para que serve a lei, então? O Paulo nos diz, a lei foi dada por causa do homem. Como assim, irmão? Por causa do pecado, o homem se tornou carnal, pecador e alheio à vida de Deus. Então, antes de Jesus, o homem estava impossibilitado de se comunicar com Deus na dimensão de Deus. Então Deus encontrou um meio de reduzir a sua gloriosa presença. Eu não sei se isso é possível, mas Deus encontrou um meio pelo qual Ele pudesse descer no nosso nível e se comunicar conosco e mostrar aquilo que Ele queria fazer. Então o propósito da lei é esse. O propósito das sombras era mostrar uma realidade futura. Então, a lei foi dada para isso. Amém? Se você se lembra bem, lá no livro de Êxodo, em determinado momento, Deus quer falar com o homem, Deus quer falar com a nação de Israel. E aquela manifestação gloriosa, o monte pega fogo, irmão. Tem raio, tem trovão, tem fumaça, é um negócio glorioso. E o povo faz o quê? A gente não quer falar com Deus, não. O povo fica com medo, irmão. Fala Moisés a nós. Deus a gente não pode suportar ouvir, não. Deixa para lá. Outro dia Deus fala com nós. Por enquanto, vamos ficar com Moisés. Então, entende a razão pelo qual a lei foi dada? Eu preciso te ensinar a sua necessidade de redenção. Eu preciso te ensinar que um dia, futuramente, eu me manifestarei a você de forma real, prática e espiritual. Mas até lá, enquanto você é menino, enquanto você não está pronto para se relacionar comigo, toma aqui as sombras. Toma aqui as disposições. É o que o Paulo diz lá em Gálatas para nós, no capítulo 3. Enquanto o herdeiro é menino, nada ele difere do escravo. Pelo contrário, ele está encarregado, ele está entregue a tutores, a cuidadores, até o tempo determinado pelo pai, até o tempo em que ele possa assumir a sua herança. Mas até lá, tem um aio, tem um guia, tem um mestre. E a lei é esse mestre, a lei é esse aio, a lei é esse guia. Amém? Então, quando nós olhamos para a lei, quando nós olhamos para essa sombra, nós vemos o desejo de Deus em habitar no meio do seu povo. E Deus revela esse desejo através de de uma tenda, de uma cabana, de um, sei lá o que é aquilo, de uma casona chamada tabernáculo. Amém? Quem já ouviu falar de tabernáculo? Está na novela da Record e tudo, irmão.
Eu estava ensinando vida de louvor, o aluno chegou, pastor, eu vi na novela isso essa semana. Eu falei, que bênção, não? Então a palavra tabernáculo significa lugar de habitação. O tabernáculo foi uma casa móvel que Deus fez para si mesmo no deserto, para que ele pudesse habitar no meio do povo. E Deus deu direções, instruções para mobiliar aquela casa, utensílios que apontavam para aquilo que ele faria, que apontavam para a redenção de Cristo Jesus, que apontavam para manifestações da nova aliança. Amém? Então diga, tabernáculo, lugar de habitação. Olha o que a Bíblia diz em Êxodo, no capítulo 25, entre os versículos 8 e 9. E me farão um santuário, ou um tabernáculo, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Então, o objetivo do tabernáculo ser dado, o objetivo desta sombra passada é, eu vou habitar no meio do povo. Amém? E para que essa sombra apontava na nova aliança? Ou para o que essa sombra aponta na nova aliança? Diga, Jesus. Quando nós abrimos a nossa Bíblia lá em João, no capítulo 1, no versículo 14 agora, olha o que o João nos diz. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa palavra, o verbo habitou entre nós, é a palavra grega eskinosen. E eskinosen é a forma verbal de esquino. Pedro, o que isso quer dizer? Esquino é tabernáculo em grego. Então, na verdade, o que João disse, quando João diz que Jesus habitou, ele diz, Jesus tabernaculou. Ele transformou a palavra tabernáculo num verbo. E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade, irmãos. Jesus andando sobre a terra como a glória de Deus andando naquela tenda no deserto. Ele era a encarnação do próprio tabernáculo. Ele diz isso para nós. Ele mesmo diz uma vez, no meio de uma confusão, com os fariseus lá em João 2, no versículo 19. Eles começam a pedir um sinal e Jesus diz, eu vou dar um sinal para vocês. Destruam esse tabernáculo que em 3 dias eu reconstruo. E o povo fica mais alvoroçado ainda. Como assim? Demorou 40 anos para esse prédio ser edificado e você vai reedificá-lo em 3 dias. João explica. Não entenderam que ele se referia ao seu próprio corpo. Então, o tabernáculo aponta para ele. No entanto, irmãos, Jesus, no seu ministério terreno, foi uma casa transitória, porque mais do que ser o tabernáculo, ele veio preparar o verdadeiro tabernáculo que somos nós. Porque Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo. Mas Cristo é fiel como filho na casa que somos nós. Está em Hebreus no capítulo 3, versículos de 5 a 6. Então Jesus nos preparou como habitações de Deus na nova aliança. O tabernáculo apontava para ele e aponta para nós. É a promessa que Deus fez para Davi, lá em 2 Samuel, no capítulo 7. Davi, você vai passar, mas virá um descendente, virá alguém da sua geração, e ele edificará uma casa eterna para mim. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho, e o seu reino não passará a outro. Então, nós somos hoje o lugar de habitação de Deus, nós somos a casa de Deus, nós somos o tabernáculo, onde a palavra e o Espírito habitam. Apontava para nós, irmãos. Apontava para a nova aliança. Amém? Aleluia. Agora, quando nós chegamos no livro de Levítico, eu estou citando os textos só para contextualizar, a gente vai lendo os textos mais importantes, tá bom? A partir do capítulo 25, então, de Êxodo, começa a construção do tabernáculo. Quando acaba o livro de Êxodo, o tabernáculo está pronto, mas o serviço ainda não foi iniciado.
Então, em Levítico, nos primeiros capítulos, até o capítulo 9, os capítulos até o capítulo 8, na verdade, Deus começa a dar as recomendações de como os sacerdotes serviriam no tabernáculo. Como seriam os sacrifícios, como o culto sagrado seria realizado naquele lugar. Então Deus começa a dar várias instruções. E quando nós chegamos no capítulo 6, e aqui é o motivo pelo qual eu quis chamar essa ministração de incendiados. Nós vemos uma ordem muito importante da parte de Deus. Levítico 6,13 diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Irmãos, isso é uma ordem. Deus está dando uma instrução. Deus está mandando. Ele diz que a partir do momento em que o fogo for aceso no altar do holocausto, esse fogo nunca deveria ser apagado. E se nós lermos o versículo anterior, o versículo 12, a responsabilidade de manter esse fogo aceso era dos sacerdotes. Amém? Não era responsabilidade dos sacerdotes acender o fogo. A gente vai ver daqui a pouco quem foi que acendeu esse fogo. Mas a responsabilidade dos sacerdotes era manter o fogo aceso. Amém? Todas as manhãs, no versículo 12 de Levítico 6, Deus mandou que os sacerdotes levassem madeira de acácia e mantivessem o fogo do altar aceso. O fogo não deveria se apagar. E é interessante porque o altar era o primeiro utensílio do tabernáculo. Para se acessar o interior do tabernáculo, para se acessar o ambiente da presença, primeiro precisava se acessar o altar do holocausto, o altar do sacrifício, que era onde os pecados eram perdoados, era onde a vida no tabernáculo iniciava, e era de onde a chama para que os demais utensílios fossem acesos saía. Então o altar é importante. E a obrigação de mantê-lo aceso era dos sacerdotes. Amém? Eu vou ler aqui Levítico 6,12 para você ver nas escrituras isso. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Irmãos, diga comigo, é a obrigação do sacerdote manter o fogo aceso. Quem é sacerdote na nova aliança? Você é sacerdote, irmão. Eu gostei do que o pastor falou na quinta. Irmão, que ira que eu tenho, para não dizer raiva, né? Porque raiva é pecado. Eu tô brincando. Quando as pessoas dizem, não, porque o homem é o sacerdote do lar, né, pastor? É ruim, não é isso, né?
Todo mundo é sacerdote, irmão. E quando a gente aponta para o outro, nós estamos nos eximindo da responsabilidade que é nossa. Irmã, o seu marido não é responsável pela sua vida espiritual. Irmão, a sua esposa não é responsável pela sua vida espiritual. Filhos, os seus pais não são responsáveis pela sua vida espiritual. Você é crente, irmão. Você nasceu de novo, eu nasci de novo. Quando a gente terceiriza a responsabilidade, nós estamos como Adão. Senhor, foi a mulher que você me deu. E no fim das contas, irmãos, a culpa da mulher que você me deu é de quem deu a mulher, não é? Então, na verdade, o que Adão estava dizendo não é que era culpa da Eva. É culpa sua, Deus. Eu estava tranquilo aqui. Você que inventou de botar a mulher aqui comigo. Eu estava de boa, vendo os bichinhos, comendo frutinha. Foi tu, macho. Graças a Deus a gente não é assim, amém? Somos sacerdócio santo. Então, irmãos, vimos o tabernáculo, vimos a obrigação do sacerdote. Mas a pergunta é, quem é que acendeu o fogo? Porque o sacerdote só tinha que manter a chama acesa. E eu vou te dizer, irmão, foi Deus. Lá em Levítico 9, Arão e Moisés entram no santuário, entram no tabernáculo, o povo prepara a oferta, o povo prepara o holocausto, e de repente, Deus manda o fogo, irmão. E aquele fogo iniciado por Deus deveria alimentar toda a casa. A única obrigação do povo era manter a chama acesa, não acender um novo fogo, não mudar aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que Deus revelou, mas simplesmente manter aquilo que Deus havia dado. E a gente vê no capítulo 10 do livro de Levítico o problema que se é quando alguém tenta inventar aquilo que Deus não fez. Porque, como é o nome dos cabos, eu sempre confundo. Como é, Lu? Nadab e Abiú, né? Eu ia falar Namad e Abidu. Desculpa aí. Nadab e Abiú. Isso, esses caras aí. Eles inventaram de acender os incensos com fogo de fogueira, irmão. Eles morreram. A Bíblia chama aquilo de fogo estranho. E às vezes a gente não sabe o que é fogo estranho. Eu vou te explicar agora de uma forma muito simples. É todo fogo que não foi começado por Deus. Porque a obrigação dos sacerdotes não era acender um fogo novo, era manter o fogo de Deus aceso. Então, no tabernáculo, Deus inicia o fogo. Quando Salomão consagra aquele templo que ele edificou, Deus acende o fogo. Sempre no serviço sagrado, irmãos, o fogo é aceso por Deus. Sempre a chama, a ignição vem de Deus. Deus é o dono desse negócio, tem que ser do jeito dele, mas nós temos a obrigação de conservar aquilo que ele deu. Amém? Porque Deus não vai aceitar do nosso jeito. Uma coisa muito poderosa e muito peculiar que nós vemos em Deus em toda a Bíblia: Deus não aceita o esforço humano no tocante a salvar, prover, revelar, santificar. Ele anseia pelo esforço humano em manter aquilo que ele começou. Mas folha de figueira ele não aceita, fogo novo ele não aceita, chama nova ele não aceita, jeito novo de fazer o serviço que ele estabeleceu ele não aceita. O que ele aceita? A forma como ele deu, praticada por nós. Amém. Então, Deus acende o fogo. Amém. Agora, Pedro, tudo bem, eu entendi, a gente está falando sobre o fogo da antiga aliança, mas e na nova aliança? Como é que esse negócio funciona? Que fogo é esse? Bom, no livro de Números, no capítulo 11, tem alguns acontecimentos ali muito interessantes. Eu gosto desse texto, irmãos, porque eu gosto do senso de humor de Deus. Deus é maravilhoso. Tem uma frase que eu sempre atribuí à minha mãe, mas eu descobri que quem falou primeiro foi Deus.
E a frase é, vai comer até sair pelo nariz. Não foi mamãe que inventou, irmão. É assim, ó. Depois você lê em Números 11, tá bom? O povo está no deserto. Deus está alimentando o povo com maná, o pão dos anjos, aquele pão maravilhoso que Deus dava toda manhã. E o povo começa a murmurar. Quero carne, quero carne, quero... Eu entendo o povo, irmão, também gosto de carne. Mas o maná devia ser delicioso. E o problema não são eles quererem, não é eles desejarem carne, o problema é que eles chamaram o maná de pão vil, pão maldito. O pão que Deus está dando toda manhã, esse povo ingrato chama de pão maldito. Que desgraça, irmão, coisa horrível. Então Deus chama Moisés e fala, Moisés, é o seguinte, eles querem carne, eu vou dar carne para eles. E eles não vão comer um dia ou dois, não. Eles vão comer um mês até sair pelo nariz. E maravilhoso é a fé de Moisés, né, irmão? Onde é que nós vamos arrumar carne para esse povo, Deus? Nem se a gente pescasse todos os peixes do mar, nós conseguiríamos saciar tantos homens de pé com tanta carne. Eu gosto de imaginar a conversa, irmão, Deus assim. Esse aqui é o libertador, gente. O bom é esse aqui. Imagina o resto, né? Moisés, minha mão encolheu, macho. Deus falou isso. Eu não estou inventando. Moisés, minha mão encolheu, meu braço se encurtou. Há quanto tempo eu estou andando com você? Eu fiquei mais fraco. Estou cansado do deserto. Se prepara e veja. Se a minha palavra não se cumpre. Irmãos, bate um vento. E olha, a Bíblia diz que um bocado de codorna foi espalhado no arraial. Mas imagina o tanto de codorna, irmão. Porque codorna não é avestruz, não. É pequenininho. Para 600 homens comerem por um mês. 600 mil, perdão. 600 mil homens comerem por um mês. Fora mulheres e crianças. Resolvemos a carne. Só que agora o Moisés está triste. Senhor, o povo é pesado para mim. Eu não aguento mais esse seu povo, não. Esse povo vive resmungando. Eu não suporto mais eles. Mata tudo. Não, estou brincando. Mas Moisés, ele foi o menos drástico. Me mata logo. Não mata o povo, não. Me mata. Eu prefiro morrer do que ficar mais um dia no deserto sozinho com esse seu povo. Me leva, me mata. O Moisés falou isso, irmão. Não estou inventando. Lê o texto. Está pesado, Moisés. Vou te ajudar. Separe 70 homens no meio da congregação. Dos anciãos do povo. Fale para que eles vão até a tenda da congregação, o tabernáculo. Manda eles irem lá para o tabernáculo. Porque eu vou pegar do Espírito que está sobre você. E eu vou repartir sobre esses 70. E a unção, o sacerdócio, a graça, o poder que está sobre você. Vai vir sobre 70. Aí não vai ter mais só um você. Vai ter 70 você. Vai ficar melhor. E ele faz assim, irmãos. Só que 2 homens, um tal de Medade e o outro tal de Eudade, não foram junto com os outros 68 para o tabernáculo. Eles ficaram no meio da congregação. Só que a hora que o Espírito cai sobre os 68, esses 2 começam a profetizar no meio do povo, irmão. O Espírito cai sobre os 2, mesmo eles não estando no lugar que era para estar. Porque a Bíblia diz que eles estavam na lista, eles foram escolhidos para isso. No meio da conversa, o Josué vê aquilo, o Josué, servo fiel do Moisés, corre para Moisés e diz, pelo amor de Deus, chefe, manda eles calarem a boca, você não sabe o que está acontecendo. Tem 2 profetizando igual você no meio do povo. Só você é profeta, Moisés. Só você é o chefe. Só você manda, mano. Manda eles se calarem, pelo amor de Deus. Moisés ri. Ah, Josué, o meu desejo é que todo mundo profetizasse, cara. Não só os 2, não só os 70, todo mundo. Oxalá se todo o povo de Deus fosse profeta e Deus lhe desse o seu espírito. A questão é, agora não dá. Mas tomara que um dia Deus faça isso.
Irmãos, a grande questão de Moisés é que Moisés é uma sombra. Ele é uma sombra de Jesus. Como assim? Ele mesmo disse. Tem profeta no meio, Deus mesmo disse, né? Tem profeta no meio do povo, eu falo com esse profeta por revelação. Agora, Moisés é diferente. Moisés é meu amigo. Eu falo com ele face a face. Moisés fala sobre isso, ele diz: Deus levantará um profeta semelhante a mim, mas maior do que eu. Ele é quem deve ser ouvido. Então, a vida de Moisés é um apontamento para aquilo que Jesus faria. E Jesus veio, irmão. E sabe, no capítulo 2 de Atos, Deus não derramou sobre 70 o Espírito de Moisés. Ele derramou sobre 120 o Espírito de Cristo. E disponibilizou para todo o que crê. E é interessante porque quando esse Espírito foi derramado, o que foi visto foi fogo. Pela terceira vez, Deus acendeu fogo no tabernáculo. Em mim e em você, irmão. Só que fomos incendiados, somos o tabernáculo, mas também somos sacerdotes. Então a responsabilidade é nossa. Mantém esse fogo aceso. Amém. Deus já acendeu. Não invente um novo fogo, mas alimente o fogo aceso por Deus. Amém? Dito isso, irmão, agora eu quero te mostrar os objetos do tabernáculo que eram acesos com esse fogo e quais são os combustíveis que mantêm esses utensílios acesos. Porque, afinal de contas, para se manter o fogo aceso, nós precisamos saber que combustível alimenta o fogo. Amém? Então, o primeiro objeto aceso por Deus, e desse objeto vinha a chama que acenderia os demais, era o altar do holocausto, aquilo que nós já falamos, amém? E qual era o combustível para alimentar o altar do holocausto? Madeira de acácia e gordura de animais, ou sacrifícios. E eu acho muito interessante isso, irmãos, porque no tabernáculo, sempre que nós vemos madeira de acácia, ela está apontando para a humanidade. A Arca da Aliança, por exemplo, ela era feita estruturalmente de madeira de acácia, mas coberta de ouro por dentro e por fora, apontando para Cristo e para nós na nova aliança. Porque o ouro aponta para a divindade, mas a madeira de acácia é aquela madeira amargosa, é a carne, irmão. Tem carne, mas é revestido de glória por dentro e por fora. O Espírito está dentro, o Espírito está sobre. Amém? A gente nem vê a madeira, a gente só vê o ouro. Mas a madeira está lá. Então, combustível para o altar: madeira de acácia, sacrifício. Nova aliança. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque isso é o culto racional que vocês praticam, ou, de acordo com a Bíblia amplificada, a adoração lógica que vocês praticam. Então, quando nós decidimos viver uma vida de santidade, de forma consciente, irmão, pecado está aqui, não vou, porque eu sou crente, eu vou por outro lado. Nós estamos adorando a Deus de forma consciente. E isso, irmão, é alimento para o altar queimar. Então, a santidade mantém o altar de adoração aceso na nossa vida. E é bem prático, irmão. Não é difícil. Entre mentir e falar a verdade, nós escolhemos falar a verdade porque amamos ao Senhor. Entre roubar e trabalhar, nós preferimos trabalhar porque amamos ao Senhor. Entre trair e ser fiel, nós preferimos a fidelidade porque amamos ao Senhor. Entende, irmãos? É prático. Você não precisa de um arrepio, de um duplo mortal carpado, de um choque elétrico que percorra da ponta do seu pé até o fio mais comprido da sua cabeça. É racional. É de propósito. Então, com esse combustível, o altar fica aceso. Amém. Ele fica aceso, irmão.
Pedro, mas eu tenho tido dificuldade, eu tenho visto esse fogo se apagar na minha vida. Fique tranquilo, irmão. É responsabilidade do sacerdote também tirar as cinzas, tirar o que atrapalha o fogo e se permitir ser incendiado novamente. Porque Jesus não está nessa para apagar o pavio que fumega. É como diz aquela canção antiga, ele assopra e o fogo... É só tirar a cinza. É só tirar o entulho. É só tirar a sujeira. É só colocar combustível que o fogo vem, irmão. Está aí, disponível para todos nós. Amém? E desse altar, que é a nossa vida, que é a nossa entrega, que é a nossa santidade, que é a nossa rendição, saem as demais chamas para acender os outros utensílios. Pedro, qual é o próximo utensílio aceso com o fogo que vem do altar? O candelabro. E o candelabro era muito interessante, irmão. Porque dentro da tenda do tabernáculo era muito escuro. Ela tinha várias camadas de peles. Ela tinha uma cortina bonita que apontava para o céu. Depois ela tinha uma pele vermelha de carneiro que mostrava o sangue de Jesus. Ela tinha algumas camadas dessa pele. E por fim ela tinha peles de texugos. Uma pele cinza que não era bonita. Para mostrar que Jesus, mesmo glorioso, era um homem comum. Mesmo sendo Deus encarnado, era o Deus que se fez homem. Então lá dentro era muito escuro. A gente precisa de algo para iluminar aquele lugar. Deus manda fazer um candelabro. Sem madeira de acácia. Somente de ouro batido. O ouro mais puro. Esse candelabro tem uma haste central. E desta haste saem 3 hastes para a direita e 3 hastes para a esquerda. Cada uma das hastes contém um fruto, totalizando 9 frutos de um lado e 9 frutos do outro. A única luz que ilumina a casa de Deus. O Espírito, irmão. 9 frutos de um lado, o fruto do Espírito. 9 frutos de outro, os dons do Espírito, o poder que pertence ao mesmo Espírito. Tendo uma haste central, que é o mesmo Espírito que une todas as coisas, mas esse Espírito também é chamado em Isaías, em Apocalipse, de os 7 Espíritos de Deus. Aquele que ungiu o Messias, mas que também nos unge hoje para o nosso serviço. A única luz que ilumina o corpo de Cristo nas nações. Ele era aceso com o fogo que vinha do altar. Eu não estou dizendo, irmãos, que o Espírito é aceso pela nossa santidade, mas eu estou dizendo que na nossa vida nós podemos apagá-lo, de acordo com o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na primeira epístola, no capítulo 5, pelo nosso procedimento errado. Então é a nossa obrigação manter o Espírito aceso em nós, manter esse candelabro, essa luz brilhando no nosso coração. E o combustível, neste caso, para que o candelabro fosse aceso, era o azeite. O óleo da unção. O perfume do perfumador. Amém? Irmãos, nós não temos na nova aliança, exceto no livro de Tiago, instruções para uso de azeite ou para o óleo da unção na igreja. Amém? Não temos também na nova aliança instruções de como se preparar azeite, de como se preparar o óleo da unção na igreja. Mas, o que nós temos na nova aliança é Jesus no Getsemane, se consagrando a Deus. Sabe o que é interessante? A palavra Getsemane significa lugar de prensar azeitonas. Ou lugar de se fazer azeite. E o que Jesus fez no lugar de se fazer azeite? Senhor, na moral, não quero morrer por esse povo não. Não quero me separar de você. Passa de mim esse cálice. Mas se não der, que seja feita a tua vontade. Consagração, irmão. Deixa eu melhorar o negócio que eu disse, tá? Jesus é o cordeiro morto desde antes da fundação do mundo. Ele sempre se dispôs a morrer por nós, tá bom? É que naquele momento no Getsemane, ele passou por todo o sofrimento e angústia da separação com Deus e a antecipação da cruz. Então, naquela ocasião, como gente, que ele também é, ele falou, Senhor, se der, passa de mim esse cálice, é muito sofrimento. Mas eu estou disposto a sofrer para fazer a sua vontade.
Muito interessante, irmãos. O lugar da consagração é o lugar onde o azeite é produzido. Então, a nossa consagração é o combustível que mantém a chama do Espírito acesa em nós. Amém. Quanto mais consagração, irmãos, mais graça, mais luz, mais manifestação da glória, mais manifestação do Espírito. Pedro, mas você não crê na graça? Eu creio, o Espírito está aí de graça. Mas nós precisamos interagir com Ele. E para que nós possamos interagir, nós precisamos ter uma vida consagrada. Porque, afinal de contas, o nome mais difundido do Espírito de Deus é Espírito Santo. Ele é chamado de Espírito de Cristo, Espírito da graça, Espírito de Deus. Mas o nome que a gente mais dá para Ele é Espírito Santo. Então, o Espírito Santo se relaciona com santidade. Consagração, irmão. No ministério é interessante porque às vezes a gente conversa com pessoas, né? Quem é mais maduro sabe, o pastor Marcelão, Edmilson, enfim, os pastores maduros sabem que o argumento mais difícil que um crente pode dar para o seu pastor é: Deus me falou. Porque a partir do momento que Deus falou, você vai falar o que para o caba? Deus falou. O problema é que às vezes dá vontade de perguntar, né? Mas mano, diga para mim aí, que Deus que falou isso para você? Porque não combina com aquele espírito que chama santo, sabe? Não parece com coisa que ele fala. Mas aí a gente entrega para Deus e crê num bom futuro. Mas veja, santidade mantém o altar. Consagração mantém o candelabro, a vida no espírito. Mas tem um último utensílio aceso por esse fogo. O incensário, irmão. O incensário sempre tinha os seus incensos acesos pelo fogo do altar. E o perfume do incensário enchia a casa, irmão. Era muito cheiroso. Quem entrava no tabernáculo, quem entrava no ambiente da presença, talvez não visse a luz imediatamente, talvez não visse nenhum utensílio imediatamente, mas ele sentia um perfume. Aquele incenso continuamente sendo queimado ali. E o que é esse incenso, irmãos? O salmista Davi nos revela na antiga aliança: que subam diante de ti as minhas orações como um incenso, e o levantar das minhas mãos sejam como o sacrifício da tarde. Então, o incensário, irmãos, aponta para a nossa vida de oração. Aceso pelo fogo do altar. Não pode cessar o perfume do incenso na casa do Senhor, irmão. Eu gosto do que o apóstolo Paulo diz. Ele diz que nós em todo lugar manifestamos o doce perfume do seu conhecimento. Cheiro de morte para morte, cheiro de vida para vida, o doce aroma de Cristo. Ah, irmão, nós somos chamados para uma vida de oração. Fogo no altar, fogo no candelabro e fogo no incensário. Então, quando eu falo sobre incendiados, eu estou falando sobre os nossos deveres como sacerdotes da nova aliança. Ninguém vai fazer isso por você, irmão. Ninguém vai fazer isso por mim. É nossa obrigação. Só que não é pesado, irmão. A graça está aí. A unção está aí. Nós nascemos de novo. É divertido demais viver para Deus, irmão. É glorioso demais viver para Deus, irmão. Mantenha a chama acesa na sua vida. Lá em Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 8. A Bíblia diz que quando Jesus toma o livro e começa um canto no céu, os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro e cada um deles tinham taças e harpas de ouro nas mãos, cheias de incenso. Ele diz que esse incenso até hoje são as orações dos santos. Da antiga aliança até a nova aliança e até a eternidade, irmãos. O incenso é sempre as orações dos santos e eles estão sempre diante de Deus, irmão. Presentes.
mudando o ambiente, mudando a atmosfera, transformando a nossa vida. Amém? Então, essa manhã, o que eu tenho para te dizer... João, você pode subir, por favor? O que eu tenho para te dizer como sacerdote do Deus Altíssimo que você é. Mantenha a sua vida incendiada para Deus. Amém? Santidade, consagração, oração. É o que nos mantém intensos para Deus, irmãos. É o que nos mantém, entalou, né? É o que nos mantém avivados para Deus, irmãos. E quando essas coisas saem da nossa vida, a frieza vem. Quando essas coisas saem da nossa vida, a mornidão vem. Quando essas coisas saem da nossa vida, nós deixamos de experimentar da fidelidade de Deus. Não porque Deus não esteja fazendo, mas é porque nós vamos nos tornando gradativamente insensíveis àquilo que Ele faz. Irmãos, Deus sempre vai fazer, Deus continua fazendo, Deus não mudou. Agora, nós podemos mudar em relação a Ele se nós nos permitirmos esfriar. Não se deixe esfriar, irmão. E para de culpar quem não tem culpa. Pedro, mas você não sabe o quanto me ofenderam, irmão. Não importa o quanto te ofenderam, o sacerdote da sua vida é você. Eu ouvi uma frase maravilhosa uma vez, que é um tanto quanto dura, mas é muito boa. Às vezes a gente fica guardando mágoa, rancor, a gente fica amargurado com as pessoas, mas, irmãos, a gente está tomando veneno e torcendo para que o outro morra. Que desgraça. Decida hoje se incendiar para Deus. Decida hoje queimar o seu coração. Entregar toda a sua vida, todos os seus planos ao plano, propósito e vontade de Deus que Ele tem para você. Deus pode fazer mais, irmãos. Deus pode fazer mais. Agora, frios, insensíveis, nós não poderemos experimentar que Ele é bom. E Ele continua sendo bom. Ele continua sendo bom. Amém? Fique em pé no seu lugar, vamos orar. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus por essa manhã. Obrigado pela sua palavra, Pai. Senhor, aquilo que eu não pude fazer, aquilo que eu não pude ensinar, aquilo que eu não pude esclarecer, eu te peço em nome de Jesus, esclarece no coração do seu povo. Espírito Santo, Espírito da verdade, nos conduza em toda a verdade, nos guia ao pleno conhecimento de Cristo, da sua obra, Pai. Nós te amamos, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus cura se manifestando essa manhã. Pessoas provando e vendo a bondade do Senhor e os seus sinais comprovando a sua palavra, Pai. Eu repreendo agora em nome de Jesus toda a dor e tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Na autoridade do nome de Jesus, eu declaro cura, cura, cura. Em nome de Jesus, apressadamente se manifestando no corpo de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro pelos meus irmãos para que eles sejam incendiados pelo Senhor. Para que a chama do Teu Espírito arda no coração deles, Senhor. E para que tudo aquilo que possa estar abafando o Seu fogo na vida deles seja tirado agora, em nome de Jesus. Traz despertamento, Senhor. Mostra aos meus irmãos, mostra a nós, Pai, mostra a mim aquilo que nós precisamos nos arrepender, aquilo que nós precisamos tirar de nós, aquilo que nós precisamos alinhar, para vermos a plenitude da Sua chama na nossa vida. Pai, eu não quero viver de qualquer maneira. Pai, eu não quero errar, Senhor, eu não quero viver uma vida aquém daquilo que você tem para mim, eu não quero viver uma vida aquém do seu plano e propósito, muito pelo contrário, eu quero ser uma luz que incendeia, Pai, e que mostra a glória de Cristo por onde eu passar, e eu sei que os meus irmãos também desejam, por isso eu oro no nome de Jesus, que eles provem disso na vida deles, e